Olá pessoas, tudo bem? Vamos para aquele nosso compromisso do final de semana para fazer aquela reflexão sobre alguma coisa, né? Então a minha proposta hoje é a gente falar um pouquinho e pensar a respeito sobre a importância, eu venho falando já há algum tempo, mas essa semana ela foi um pouquinho intensificada em algumas conversas, alguns diálogos, em sala de aula principalmente, como aconteceu esses dias e me tocou e me deixou muito emocionada a forma como eu recebi esse feedback. Como a questão do autoconhecimento ela é importante e valorosa para o nosso desenvolvimento pessoal. Como quando a gente entra em contato com as nossas emoções, quando a gente consegue estar consciente, quando a gente consegue estar presente nos nossos momentos mesmo, identificando como a gente se sente em relação a uma ou determinada situação, e o mais importante é como a gente costuma reagir a essas situações, qual é a resposta comportamental, a nossa atitude de enfrentamento perante aquela situação. E isso é importante e significativo demais. Como quando a gente consegue trabalhar essas questões, a gente consegue estar mais de forma mais autêntica vivendo nos momentos. E quando a gente conhece quem nós somos de verdade, quando a gente sabe os nossos sentimentos, as nossas emoções diante dos fatos, a gente consegue estar mais empoderado, a gente consegue estar mais certo da nossa forma de agir. E aí o meio externo e as outras pessoas passam a ter menos influência. Não que as pessoas não deixam de ter influência nas nossas vidas, até porque a gente vive em sociedade, a gente vive em constante troca, né? O outro tem um olhar sobre mim e eu reflito sobre esse olhar, identifico o que pode ser realmente de verdade, minhas características, compreendo, reflito sobre isso e pondero se isso realmente é meu ou se é demanda da outra pessoa. E aí a gente vai conseguindo construir de uma forma mais proativa também a nossa compreensão sobre quem nós somos, quem eu sou no mundo, qual é o meu objetivo, para que eu quero uma situação, o porquê que eu almejo um objetivo, um desejo, né? E aí a gente vai conseguindo fazer essas reflexões. Mas como eu estava falando, o que me deixou emocionada essa semana foi a fala de alguns alunos que me tocou profundamente, trabalhando em sala de aula a respeito da questão da inteligência emocional e como é importante esse desenvolvimento, como é fundamental a gente desenvolver essa habilidade, né, de reconhecer, entender, aceitar e desenvolver estratégias de como agir perante as diversas situações da vida. E aí alguns alunos conversando comigo, eles ponderaram a seguinte situação. Eles me solicitaram a possibilidade de atendimento em grupo, isso me deixou muito feliz, porque é uma área que eu gosto muito, é muito rica a atuação, o trabalho de grupo, a forma como o grupo ele caminha, isso é belo, é lindo, é fantástico ver o crescimento não só individual, mas ver o crescimento de cada pessoa no corpo do grupo e como o grupo vai florescendo e vai crescendo, isso é mágico. E aí eles me perguntaram sobre isso e trouxeram a seguinte questão, que eles têm interesse, né, no trabalho em atendimento em grupo, porque eles fizeram a seguinte reflexão: se na atividade em sala de aula, com o contexto, os exemplos e o conteúdo do módulo trabalhado sobre inteligência emocional, inteligência social, eles conseguiram fazer grandes reflexões e trouxeram essas reflexões para a própria condução da vida, eles ficaram imaginando o quão rico não pode ser
o desenvolvimento deles no processo psicoterapêutico. Eu achei isso, assim, um carinho tão grande que aquece o coração. São jovens interessados em aperfeiçoar não apenas o conhecimento cognitivo, eles são pessoas que têm afinco, têm dedicação no seu fazer, no aprendizado profissional no qual eles estão empenhados. E fora isso, eles percebem como as situações estão alinhadas, como o desenvolvimento pessoal também é fundamental, também é importante e merece esse carinho, essa atenção e esse cuidado. E são jovens, e às vezes a gente vê alguns adultos ainda trazendo aquele pensamento de que psicólogo não é para X ou Y, não é para mim. O objetivo da psicologia, da psicoterapia é tratar de transtornos mentais, e não é isso, né? A psicologia ela é abrangente. A gente tem um objetivo e o foco trabalhando com o ser humano, o desenvolvimento do ser humano, o protagonismo do ser humano, a autonomia do ser humano enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto autor da sua própria história. E como a gente vai verificando que essas coisas estão sendo desmistificadas, e é com muito carinho que nesse mês de agosto, especialmente, o Dia do Psicólogo se aproximando, e a gente vai percebendo que as pessoas estão despertando para essa percepção, como é importante, como a gente precisa falar sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, para a gente procurar ser pessoas melhores, porque o nosso objetivo é deixar o mundo melhor para gerações futuras. Então, vamos começar agora a plantar a nossa semente para que a gente realmente possa deixar um plantio com colheita farta para gerações futuras. Era isso que eu queria para hoje, gente. Obrigada pela atenção. A gente se vê. Tchau, tchau.